Bom dia, Luiz, o nosso amigo da técnica. Bom dia especial a todos os ouvintes. Satisfação? Da Cacique, é um prazer estar aqui contigo, Oliveira. Prazer é nosso, Raul, sempre recebê-lo, você que sempre nos atende de forma muito atenciosa, o jornalismo da Cacique. Vamos começar falando dos assuntos do seu mandato ou vamos direto para o assunto político do momento? Hoje nós estamos deixando escolher aqui, viu? Vamos começar falando da prisão. Aqui na rádio. Eu me faço acompanhar aqui, está aqui o Val, que sempre nos prestou uma boa assessoria. Isso, jornalista que trabalha com a gente já tem um tempo, e o Rodrigo Chisolini. Maravilha. Eu me faço acompanhar aqui hoje. Raul, vamos lá. Prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse momento que passa o país, qual análise, qual avaliação sua? Olha, eu estou muito preocupado, Oliveira, porque nós já vivemos momentos conturbados no Brasil e achávamos, eu estava entre aqueles, por conta da minha idade, que nós tínhamos entrado num período de estabilidade democrática no país, com a Constituição de 88. Ou seja, alternância de poderes dos partidos, aquele partido que perde a eleição respeita o que venceu, vai construir o programa de governo, tentar convencer o povo que a sua proposta é melhor para disputar a próxima eleição. Assim que funciona nas democracias maduras. O dado concreto é que o PT ganhou 3 eleições, a oposição ao PT não aceitou as derrotas, tentou fazer de todas as formas para tirar o PT do governo, e nós chegamos a uma situação de uma manobra parlamentar, com base na questão da corrupção, uma questão trivial que é a chamada pedalada fiscal. Todos os governadores fazem. Aqui em São Paulo eu fiz uma lista lá, quase 200 governadores de São Paulo, pedaladas fiscais. Aí tiraram o presidente, Dilma, aí o Lula estava liderando as pesquisas e agora tem a possibilidade de disputar a eleição. Então você tem aí uma descontinuidade do processo democrático. E eu sou entre aqueles que acham que quem tem que tirar o presidente da República é o povo, ou quando tem um crime que está claro aí de responsabilidade. Acho que no caso da Dilma não foi o que aconteceu. Em relação à questão do Lula, e aí é uma preocupação minha constitucional, porque está claro para toda a população que acompanha que tem aí um casuísmo grande nisso aí tudo, Porque veja você, a gente tem a presunção de inocência. Eu, você, o ouvinte, todo mundo, vale para os 210 milhões de brasileiros. Todos nós somos inocentes até que seja formada a culpa. E para formar a culpa, a gente tem o trânsito e julgado do processo. O processo precisa tramitar. Na nossa Constituição, o trânsito em julgado ele tem 4 instâncias. Está escrito, é texto constitucional. Aliás, é a cláusula pétrea. E cláusula pétrea é uma coisa que só muda se fizer uma nova Constituição. Tem uma linha aí do meio jurídico que acha que nem por emenda constitucional pode mudar. Não pode. Cláusula pétrea. Teria que ser por uma nova Constituição. Um processo revolucionário, uma coisa desse tipo, coisa grande, um negócio forte. E aí o que acontece? O STF mudou o entendimento. Ele disse que agora o trânsito julgado morre na segunda instância. A pessoa já pode perder a sua liberdade a partir da segunda instância. Uma discussão apertada no STF, apertada já. E aí você teve alguns advogados que entraram com ação para poder rediscutir esse tema no plenário do STF. Esse debate não foi posto na pauta, que é uma discussão assim abstrata, que valeria para todo mundo. E foi colocado o habeas corpus do Lula. E o Lula, o ex-presidente da República, hoje cumpre pena, mesmo sem ter o trânsito julgado do seu processo. Então tem um casuísmo grande aí, que eu acho que abre uma brecha, e abre uma instabilidade no país muito grande. E eu fiquei muito preocupado também com o Exército. Porque o general Vilas Boas, eu sou uma pessoa que acompanha muito o Exército. O Exército é muito importante. O Exército no Brasil emprega 2 milhões e 100 mil brasileiros. Nós podíamos empregar até mais. Nos Estados Unidos são quase 3 milhões de empregados no Exército. Na China quase 5 milhões. Eu acho, inclusive, que é uma opção importante para a nossa juventude. O Exército é uma coisa importantíssima. Cuidar das fronteiras. Oi? Você fez? Eu fui dispensado, meu irmão. Eu fui dispensado. Não era peixado. Não era peixado. Tinha problema da faculdade e eu passei caçula. Mas eu fiz todos os exames médicos. É uma questão aleatória, Se fosse escolhido, ele serve, não tem problema. Mas eu acho que o Exército pode ser uma opção para a juventude, inclusive, Oliveira. O jovem fazer carreira no Exército. Aliás, eu acho muito importante a sua fala, porque dificilmente a gente vê uma fala de militantes de esquerda em apoio às atividades do Exército. E eu estou vendo você aqui explanando, fazendo uma explanação. Eu vou, visito, eu converso com o pessoal do Exército.
Eu acho, inclusive, que é uma bobagem, porque não tem nenhum país que não tenha um exército, entendeu? Se for qualquer país, ele tem que ter um exército. E o exército ele é muito importante para cuidar das fronteiras, para os jovens seguirem carreira militar, para empregar a juventude. Porque se a gente for pensar no longo prazo, Oliveira, as fábricas hoje, com essa 4.0, aí tem uma fábrica que estão fazendo na Alemanha, que é tudo inteligência artificial, não tem mais funcionário, entendeu? Nós vamos empregar as pessoas aonde? O exército é uma coisa muito boa, que a pessoa vai lá, pega a noção do nacionalismo, do país, dos símbolos nacionais, aprende a história do Brasil e tal, respeito hierárquico, disciplina, coisa fantástica. Estou achando que estou entrevistando um deputado de direita? Eu acompanho, só o exército, você vai lá em Cuba, tem exército, Rússia tinha exército, na China, quase 5 milhões de pessoas no exército, não tem como defender a soberania de um país, ainda mais um país como o nosso, que tem petróleo, entendeu? Esses dias eu fiz uma fala numa universidade dizendo que toda a confusão em relação à instabilidade no país começou quando nós descobrimos o pré-sal. Porque o petróleo no mundo, as reservas que temos vão acabar daqui a 50 anos. E o Brasil descobriu uma grande reserva. E você sabe, né? Um país que tem petróleo, você pega a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo, olha a confusão que está lá, entendeu? Desperta muito interesse, guerra do Iraque, Afeganistão, Oriente Médio. Então o petróleo é um problema. Então quando você tem uma riqueza muito grande, como nós temos a Amazônia, temos petróleo, temos muita água doce, você tem que defender isso aí, não é? Não vamos ser ingênuos, achar que não tem disputa entre os países aí no nosso planeta. Infelizmente tem muita discussão, muita disputa e até guerras. Então eu tenho que ter exército. E eu achei que o exército no Brasil, sobretudo o general Vilas Boas, né, que é uma pessoa que eu acompanho, deu uma palestra recentemente no Senado, 2h30, falando sobre essa importância do exército para a sociedade, inclusive. Eu achei que ele tinha entrado num trâmite democrático. Porque o que é o exército? O exército tem que obedecer o povo. E quem que representa o povo? O chefe da nação, que é o presidente. Entendeu? Então, inclusive na nossa Constituição, o presidente com uma canetada troca os comandantes todos, da Aeronáutica, Forças Armadas, tudo. E aí o STF vai julgar um caso, né? E no dia do julgamento sai uma manifestação do chefe das Forças Armadas, o general Vilas Boas, dizendo que, entendeu? Tem que acompanhar aí que a opinião pública está dizendo, né? Ou seja, nada de impunidade, deu uma sinalização de que tinha que ser duro na questão do julgamento do Lula. E o problema é o seguinte, quem anda armado não faz pressão, quem anda armado faz ameaça, entendeu? O exército não ameaça, é gravíssimo para o Brasil. Acho inclusive que as pessoas mais lúcidas e todos os partidos, porque nós já passamos por um período no Brasil em que as Forças Armadas ditavam as regras, né? Isso foi muito caro para nós que somos de Sorocaba, nós perdemos um jovem de 22 anos, morador aqui do lado da rádio aqui, o Alexandre Ivano Quileno, porque o autoritarismo tomou conta da sociedade brasileira. Então eu estou muito preocupado, se você tem a Forças Armadas fazendo política, instabilidade no ambiente democrático, eleições. O STF também, o judiciário, parcela do judiciário fazendo política. É difícil um país minimamente organizado aceitar que um magistrado faça perseguição política. Está na cara, é evidente que o Moro não gosta do Lula. Ele poderia esperar os 10 dias aí. Não, sai a decisão, já sai a canetada. Então assim, não tem um problema pessoal, claro. Eleições. Amanhã o juiz pode não gostar de qualquer outro brasileiro, entendeu? Começar uma perseguição. Então nós temos que voltar ao leito democrático no país, respeitar o executivo, e respeitar as regras do jogo democrático. Sobretudo, o mais importante, respeitar a Constituição. Quem deve mexer na Constituição é o Congresso Nacional ou uma nova Constituinte com o povo elegendo os representantes. Não, o STF não tem permissão para alterar a Constituição. Então estou muito preocupado. E agora nós vamos aguardar os desdobramentos, a situação da prisão do Lula. Seu partido lança candidato nessas eleições? Nós vamos ter candidato, né? O candidato é o Guilherme Boulos, é um militante no movimento de moradia no Brasil, que é a habitação. Segundo a Fundação João Pinheiro Guimarães, nós temos 6 milhões de brasileiros que não têm casa para morar, então é um assunto fundamental no Brasil hoje, né? Os jovens aí que estão casando, morando no fundo da casa dos pais, sabem bem o que eu estou dizendo aqui. Então nós vamos colocar isso como eixo, porque a construção civil, ela é uma das maiores geradoras de emprego, né? Então para construir a casa, você puxa dos dois lados da economia, você puxa do lado da matéria-prima, que é cimento, areia, os tijolos, por aí vai, madeira, e você puxa também na parte de acabamento, que é as fiações, depois para mobiliar a casa. Então é uma área que gera muito emprego. Então nós podemos enfrentar essa crise de desemprego. A gente tem quase 30 milhões de brasileiros desocupados, tem 18 milhões que nem procuram mais emprego, que não conseguem nem lavar um carro por semana. Então nós podemos enfrentar com um programa forte nessa área a questão do emprego e o programa da moradia. Então é um candidato que está aí agora. Vamos ter todas as dificuldades possíveis, pouco tempo de televisão, o partido é novo, vai ser tudo aquilo lá que o povo já conhece.
Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta na nossa bancada de formadores de opinião. Eu vou colocar uma posição aqui. Assim, eu tenho reticências em relação à política econômica do PT. Eu não sou um eleitor, vamos dizer assim, do PT. Eu tenho toda uma... Mas assim, eu não acho que pode mexer na lei. Constituição é Constituição. Quando você começa a mexer na Constituição e começa a mudar lei de acordo com o entendimento político, isso eu acho perigoso. A minha posição sempre foi essa: eu sou contra a prisão em segunda instância, porque está escrito na lei que é diferente. Muda a lei. Mas quem tem que mudar a lei não é o STF, porque o STF é o guarda da Constituição. Ele não é a Constituição. É a história do Lúcifer. Lúcifer se destruiu quando pensou que era luz. Ele era o guardião da luz. Então, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, porque aquela história, se mudou para um, muda para todos. Onde passa o boi, passa uma boiada. Essa eu acho uma posição, um problema sério que vai ter que ser resolvido, vai ter que ser repensado. O seu partido, como que está vendo isso e como voltar essa questão de legalidade, começar a se defender a lei? Porque, como eu falei, eu acho que isso aí, não estou falando da questão pontual do Lula, né? Ou melhor, é a questão pontual do Lula, por conta de uma pessoa se alterou lei. Você colocou aí a questão do Moro. Magistrado no Brasil não pode ter... ele não é um perseguidor, ele não é o promotor. O magistrado ele tem que se manter, inclusive, afastado. E se mudou isso completamente. Qual é a proposta do partido? Não para que as pessoas pensem, não, isso está certo, é a voz popular. Não é a voz popular. A voz popular, ela é colocada no voto. O judiciário é a voz da lei. E daí eles bagunçam 4 anos. Me desculpe, deixa eu colocar aqui para você complementar. Bagunçam 4 anos, que é o que a gente vem vendo de bagunça no legislativo, no executivo, aprontando todas que pode, né? Você pega no próprio impeachment da Dilma, quando o Lewandowski vai e rasga a Constituição e a população fica a ver navios, né? E se perguntando, viu, até onde vai essa bagunça? Eu posso falar uma coisa, Oliveira? Eu vou fazer uma defesa do Lewandowski. O Lewandowski, ele fez o quê? Estava se rasgando a Constituição ali quando deu o impeachment da Dilma. E iam tirar eu não voto na Dilma, sendo bem claro. Mas o processo da Dilma foi uma excrescência. Aquilo não era processo para cassação. Iam tirar os direitos políticos de uma mulher de forma arbitrária. Então o que ele fez? Já que está tudo errado, eu vou tentar pelo menos preservar o direito dessa mulher. Daí ele fez sua própria lei. Foi isso. Mas já estava sendo feita uma lei contra essa mulher. Deputado então é isso que a gente precisa mudar. E aí que eu pergunto para o Raul, em relação até a nível federal, como que nós estamos numa situação difícil do ponto de vista jurídico? Como que o partido está vendo isso? Não, olha, a primeira questão que é importante, precisava diferenciar bem, é uma coisa que a gente quase não se discute. Uma vez eu chamei o Dalmo da Lara na Assembleia para dar uma palestra lá pra gente. E ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou, os cursos de Direito no Brasil deveriam passar todos os anos os cursos discutindo a Constituição. A gente tem aula de Direito Penal, Civil, todas as áreas, mas a Constituição entra ali durante um semestrezinho, entendeu? 40 minutinhos e vai embora. E é a carta mais importante que a gente tem, que organiza todo o sistema. Organiza o processo democrático, organiza o funcionamento das instituições, organiza, por exemplo, a questão do exército, organiza tudo. Então é o documento mais importante. E no nosso país e nos demais países também, você tem a seguinte questão. O executivo, ele representa o quê? A vontade do povo, né? O parlamento representa basicamente a vontade das corporações e de setores da sociedade. Não consegue pegar a totalidade. E o Poder Judiciário é para quê? É para dar estabilidade ao sistema. E dar estabilidade ao sistema protegendo o quê? Protegendo as minorias. Então, o Poder Judiciário, quando se decidiu que o juiz não tem que ser eleito, o juiz ele tem uma estabilidade, passa por um concurso público, é justamente para isso, para que ele não fique suscetível, tem um cargo vitalício, não fique suscetível à vontade da maioria, à pressão da maioria. E nós que somos cristãos, isso aí é muito caro para nós, porque nós vimos o Filho de Deus sendo julgado pelo povo no julgamento público e indo para a cruz. Entendeu? Então, inclusive, uma experiência histórica que vimos durante a história da humanidade milhares de vezes a população, né, quando vai a julgamento público de determinada questão, não ter uma visão ali de justiça, em vários outros casos. Então, a ideia qual que é? É se construir um órgão, Poder Judiciário, com estabilidade, para defender o interesse das minorias que não conseguem se expressar
na totalidade no processo eleitoral para a presidência da República, para os executivos no caso. Então, executivo representa a maioria e o Poder Judiciário defende o interesse das minorias. Então nós não podemos politizar o judiciário jamais. Porque se você politiza o Poder Judiciário, não é? Você tem um juiz que vai julgar de acordo com a corrente majoritária que está em curso. E nesse exato momento no Brasil, o que está em curso? Tem uma campanha midiática e muita gente, eu também acho que nós temos que fazer um combate duríssimo à corrupção. Só que nós não podemos deixar transbordar para o cometimento de injustiça no combate à corrupção. Prender pessoas inocentes, não respeitar os direitos de defesa, não é? Então, assim, nós temos que fazer o combate à corrupção, mas tendo essas preocupações. E eu vejo que nós estamos perdendo um pouco disso dentro do Poder Judiciário. Então, o que fazer, né, do futuro? A primeira questão é restituir esse papel do Poder Judiciário no processo democrático. Esse é o primeiro. Segundo, colocar as Forças Armadas dentro do seu devido lugar. Elas custam caro para o Brasil, 24 bilhões de reais por ano. Aliás, eu acho que temos que aumentar, inclusive, o orçamento, mas cobrar também responsabilidade. Entendeu? Forças Armadas não deve, general não tem que ficar mandando mensagem no Twitter. Né? Juiz tem que falar nos autos, não pode ficar dando palestra e emitindo opinião, inclusive antes da sentença, que é outra coisa absurda também. Então, Ministério Público tem que fazer um trabalho, tem que ser valorizado, mas tem que também tomar cuidado. Né? Não pode fazer pré-julgamentos. Então nós temos que voltar à ordem democrática no Brasil. Eu acho que essa é difícil de se fazer, porque quebrar o vaso é muito fácil, sim, né, Oliveira? Claro. O duro depois é juntar os cacos, mas eu acho que esse é o ponto. E o segundo ponto importante, que junto com essa, vamos dizer assim, essa reordenação aí das instituições, é voltar a ter de novo no Brasil um executivo preocupado com o desenvolvimento nacional. Porque nós estamos sem presidente da República, tem 30 milhões de pessoas, né, desocupadas no Brasil, de 100 milhões que podem trabalhar, tem 30 milhões que não estão trabalhando. E o governo federal tem que fazer o quê? Tem que estar preocupado com isso. Claro. Tem que estar fazendo investimento público, chamando setores empresariais para discutir áreas de atuação em conjunto, né, fazer sinergia. Nessa área habitacional, você pode ter linha de crédito público e chamar a iniciativa privada, fazer casamento. Então, é essa que é a preocupação que eu estou, que eu acho que é os cargos que nós precisamos juntar depois do processo eleitoral. Reestruturação das instituições e o governo executivo fazendo os investimentos públicos, que também não adianta, né? Ser um país campeão de combate à corrupção, mas o cidadão demorar 6 horas para sair da casa e chegar no trabalho. Claro. 30 milhões de desempregados, ser um país campeão de combate à corrupção. Então as coisas têm que caminhar junto. Deputado Raul Marcelo, conosco aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Deputado, eu já vou entrar na questão das suas atividades parlamentares, né? É importante a gente ouvir essa explanação, né, doutor Luiz Antônio Barbosa, como colocou o deputado, até o deputado falava que o Poder Judiciário, os ministros devem se ater aos autos, né? Mas só para termos de registro, antes dos ministros adentrarem ao plenário, o primeiro contato que eles têm é com a imprensa, no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive em setembro do ano passado, nós ficamos no acesso principal do Supremo e todos os ministros por ali passam. Então, antes do ministro explanar o seu voto no plenário, eles têm toda a oportunidade de falar abertamente com a imprensa. Se é esse tipo de mudança que se espera, que se fale nos autos, está bem difícil da cultura que se pratica no dia a dia. Vamos agora aqui, deputado. E a bateção de boca no plenário, é um xingando o outro. Você está entendendo? Tem conversa de boteco, até no boteco o pessoal se respeita quando tem uma divergência no futebol. Isso é ridículo. A partir do momento que você vê no Supremo Tribunal fazer aquele tipo de baixaria, gente. Antes que eles tomem assento ali no plenário, eles passam por toda a imprensa, né? Nós temos como se fosse um corredor de jornalistas ali, é um corredor de jornalistas onde eles passam, cada um conversa, expondo a sua opinião, caso desejem. Deputado Raul Marcelo do PSOL, vamos aqui às questões parlamentares. Terceirização do conjunto hospitalar de Sorocaba. O deputado está exigindo do governo que todos os direitos dos servidores sejam mantidos. Quando o deputado exige que todos os direitos dos servidores sejam mantidos, significa que o deputado se posiciona a favor do processo de terceirização do conjunto hospitalar? Eu sou contrário ao processo de terceirização por uma série de fatores, inclusive eu escrevi um artigo recente sobre isso, que desarranja o sistema previdenciário. Sem contar que na minha avaliação, tanto que eu estudei, eu acho que é até mais caro. Tem um documento de 8 universidades dizendo que é 2,5 vezes mais caro o processo de terceirização. E sem contar também, quando a terceirizada fale,
quem fica com o passivo trabalhista são as prefeituras e os governos do estado. Então tem um problema aí de responsabilização até do ponto de vista aí dos direitos. Então, enfim, eu sou contra agora. O Alckmin ganhou a eleição. E aí eu respeito. Você tem que respeitar. Ele ganhou a eleição. E ele tem direito de colocar a sua linha política. Né? Nós vamos trabalhar para ver se muda o governador, mas até lá temos que respeitar. Então ele tomou uma decisão com o seu secretário de saúde, Álvaro Wippe, que é de fazer uma mudança na gestão do conjunto hospitalar. Hoje é administração direta, ele quer mudar para terceirizado. Eu sou contra, mas o governador tomou essa decisão. Né? Ele foi eleito, claro, ele foi eleito por conta disso. Nós vamos discutir esse ponto, mas ele tem essa visão. Agora, nós estamos perdemos a luta da terceirização. Já disse para o secretário estadual de saúde que isso é um erro danado. Né? Fiz essas críticas a ele. Ele disse que respeitava as críticas, mas vai fazer o processo. Nós estamos então no segundo momento, que é o momento de garantir que os 1.500 funcionários que nós temos no conjunto hospitalar de Sorocaba hoje, que eles não fiquem, vamos dizer assim, a ver navios nesse processo. Então nós estamos defendendo, já encaminhei isso à Secretaria Estadual de Saúde, estive no conjunto hospitalar me reunindo com os funcionários, né, para que eles sejam aí absorvidos pela nova empresa que vai assumir a administração do conjunto hospitalar, por dois motivos muito simples. Primeiro, que se for trocar todos os funcionários do conjunto hospitalar, o conjunto hospitalar vai sofrer um apagão. Sim. Porque você tem um conhecimento incorporado ali que não se cria da noite para o dia. Uma pessoa que chega numa empresa agora não vai começar a fazer o trabalho igual aquela que está há 15 anos lá no local. Então você tem que manter por uma questão inclusive de gestão. E o segundo ponto é que essas pessoas são concursadas, passaram no concurso. Então o governo do estado não pode demiti-las. E nós temos que aproveitar esse trabalhador que está ali. Então, e aproveitá-lo com todos os seus direitos. Então nós estamos defendendo, já fiz isso pessoalmente, junto ao secretário estadual de saúde, para que mantenha os servidores e que não faça a realocação desses servidores, que muitos deles constituíram família aqui em Sorocaba. Não dá para mandar lá para São José dos Campos, Ribeirão Preto. Isso é até uma falta de respeito com essas pessoas que estão lá 20 anos, 22, 15, 10 anos no conjunto hospitalar. Né? Então é uma questão que nós estamos acompanhando. E é claro, essa empresa que vai assumir o conjunto hospitalar, nós vamos acompanhar bem para garantir que não aconteça aí, como aconteceu, por exemplo, no Hospital de Tapetininga, né? Tem muito problema lá do processo de gestão, para que faça uma gestão correta e respeite o dinheiro público. Doutor Luiz Antônio um cuidado que tem que se ter, eu não sou, como eu falei, não sou a favor nem contra a questão de terceirização. Eu acho que ele é um instrumento que pode ser utilizado quando necessário, é um instrumento possível. O que não se pode fazer, e tem que se ter esse cuidado de não pensar que isso é a ferramenta mágica que vai resolver problemas. Eu tenho um pensamento assim em relação à saúde, até dentro dos minha especialidade em administração pública. Eu acho que um grande problema do Brasil é soluções paliativas e empurrar problema, sujeira para baixo do tapete. Se existe um problema na saúde, nós temos que descobrir qual é o problema e resolver. Saúde ainda é um direito constitucional do cidadão e é uma obrigação do Estado. Então, simplesmente terceirizar e achar que isso vai resolver, não vai resolver. Você tem que analisar os problemas, o porquê está dando esse problema e tentar resolver, porque senão sempre vai tentar uma solução mágica. Segundo problema que foi colocado em relação aí aos concursados temos que ter esse cuidado para não fazer aí uma solução midiática. Eu torço para que as coisas deem certo, eu tenho um grande respeito pelo Alckmin, mas para que esse problema depois não vire um problema judiciário. Começar a colocar, todo mundo depois vai começar a colocar na justiça 1.000, 2.000 pessoas brigando por direitos na justiça e aí tudo... Vai virar tudo precatório. Exatamente. Então, muito cuidado com isso. Há que se tomar cuidado também com a nossa fala aqui, porque de repente o ouvinte vai pensar que o programa é gravado. Porque nós estamos falando do Alckmin, o Alckmin não é mais governador do estado de São Paulo. O governador, ele sabe, não é mais o Alckmin. Mas a decisão em relação ao decisão foi... Não, mas eu estou sendo irônico aqui, de como que a coisa é dinâmica, Raul Marcelo. Claro, é verdade. Agora a expectativa é ver qual PSB que vem à frente do governo de São Paulo. Esse é o PSB do Miguel Arraes, grande governador do estado de Pernambuco, caçado inclusive da ditadura militar, fez reforma agrária, né, Pernambuco. Ou o PSB aí do Eduardo Campos, né? Exato. Que disputou a última eleição, que é um PSB, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, mais ao centro e mais à direita, né? Então nós temos que esperar. Agora eu fiquei estamos aguardando para que o deputado Carlos César, que é o líder do governo, coloque pautas lá dos deputados aqui da região. Um assunto que está na pauta na ordem do dia é o assunto de segurança pública. Nós tivemos uma vereadora do nosso partido que foi assassinada recentemente, a Marielle Franco, no Rio de Janeiro.
né, os casos aí de homicídio estão crescendo no Brasil, né? Mais de 60 mil pessoas perdem suas vidas no nosso país, inclusive servidores públicos, policiais, militares e civis. E eu tenho 4 projetos nessa área, tem vários deputados que estão com projetos. E eu acho que é uma oportunidade importante, como essa mudança de governo, era pautar projetos na área da segurança pública para ver se a gente conseguia dar uma resposta nessa área, que é uma área que está importante. É um assunto que eu vou tratar com ele agora líder de governo. Líder de governo é muito importante, né? Só para o ouvinte ter uma ideia, porque junto com o presidente, são os dois que pautam os assuntos na Assembleia Legislativa. Então, se a gente conseguir tramitar nessa área da segurança, pelo menos nesse final de legislatura, né? Vai ter um processo eleitoral agora, então eu acho que isso poderia dar uma sinalização bacana aí para a sociedade. Ô Raul, a gente, e doutor Luiz Antônio Barbosa, o que eu vejo no Raul, me permita, sim, é um crescimento em termos de evolução na linha de pensamento. E é tão gostoso quando a gente vê pessoas interessadas no desenvolvimento, ou seja, em ser coerente, né? Você vê que o Raul, ele não radicaliza as suas posições na sua fala. Eu espero que se o dia que você for prefeito, que você continue nessa mesma linha de ouvir a todos. Porque você vê que ele falou da questão do Alckmin, que o Alckmin foi eleito, não adianta, ou seja, ele tem que implantar aquilo que ele propôs para a população, não é isso? Dessa linha, né? De plano de governo, é o problema dele, ele assumiu esse compromisso. Você coloca agora da importância do Carlos César, também agora como líder do governo, que você quer sentar com o Carlos César, que é deputado aqui de Sorocaba, que agora é líder do governo na Assembleia Legislativa. Então isso é muito importante, né, Luiz? Pelo menos eu visualizo dessa maneira. Sim, né? sim. E a questão, inclusive, da segurança é uma questão crítica no país inteiro. São Paulo, acho que hoje está dentro do contexto nacional, até uma situação um pouco mais privilegiada, quando se comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um dos pontos aí que talvez, eu acho que o Alckmin conseguiu segurar um pouco a situação, mas tem que ser melhorado de forma constante. Aí, Raul, uma coisa que eu coloco muito para os deputados quando eu falo com ele, algumas mudanças que tem que ter aí em relação a tratamento de segurança. Você vê, por exemplo, que quando você vai fazer uma compra, vou dar um exemplo aqui em São Paulo, aconteceu aqui em São Paulo. Você vai fazer uma compra de armas aí para a Polícia Militar, Polícia Civil. Se segue um procedimento ainda de licitação em que é comprado mais barato e você compra armas que disparam os próprios policiais. O que aconteceu com a Taurus, a P40. Sabe, você vai comprar veículos para a corporação, se colocam lá, aquele veículo não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser o mais barato. Todos os países minimamente civilizados do mundo, quando fazem compras de equipamentos para a polícia, inclusive alguns estados americanos têm que o melhor motor e o mais potente tem que ser o da polícia, porque ele é a segurança, sua é a segurança minha. Então nós temos que ter algumas mudanças aí, até de nível de legislação, de entendimento da legislação, beneficiando para que não se coloque, por exemplo, a segurança como uma coisa que tem que ser a mais barata. Pelo contrário, ela é a nossa garantia de vida. Aliás, a imprensa divulgou que os carros que foram comprados recentemente não passaram no teste de segurança. Exatamente. Agora tem um projeto que eu acho que o Oliveira Luiz, o ouvinte da rádio, que na escola tem um conselho da escola, não tem? Aí o pai que gosta da pedagogia, ele vai lá na reunião, discute com a diretora, conversa com o professor, é aberto, inclusive. Ele pode ser presidente da PM da escola, organizar festa. O cidadão do estado de São Paulo que gosta de segurança pública, ele não tem essa abertura para a delegacia. Não tem abertura. Então, o que nós precisávamos fazer? O Franco Montoro até montou a ideia dos conselhos do... Oi? Consegue. Mas o Consegue ficou sem prerrogativa, o Consegue não tem força. Então o povo lá reúne, mas não tem aquela... A minha ideia era criar o Plano Estadual de Segurança Pública, vincular ele com a participação da sociedade e comprometer os delegados e as delegacias na execução desse programa com metas. E com abertura para a participação da sociedade, com metas todas transparentes, que eu acho que é a forma que a gente tem que fazer para poder avançar nesse tema. Mas tem vários outros projetos também nessa área. O povo precisa ser chamado para discutir isso. Inclusive nos Estados Unidos tem os conselhos populares que inclusive ajudam a polícia. Tem até cidades que tem até eleição para chefe de polícia nos Estados Unidos e tem meta. Isso é uma coisa espetacular. Temos que ter isso aí aqui no Brasil para poder ter meta e reduzir esses índices de homicídio que são muito altos. Vou interromper vocês, infelizmente o tempo não permite mais, né? A gente ficaríamos aqui horas e horas conversando. Raul Marcelo, deputado estadual pelo PSOL, foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Espero que da próxima vez que você aqui estiver, não tenhamos que discutir a prisão de um
ex-presidente, mas ficarmos focados nos assuntos do Brasil de uma maneira geral, é lógico, e também na questão do seu mandato. Muito obrigado e bom dia, Raul. Eu que agradeço, Luiz Oliveira, nosso amigo da técnica, os ouvintes da Cacique, é sempre um prazer estar aqui. É um momento, o país é grave, mas eu acho que nós temos ainda luz no fim do túnel, porque o Brasil é muito grande, muito rico e a população nossa é pequena e jovem, inclusive. Então nós temos aí condições de dar a volta por cima e voltar, né, a ter um ambiente democrático e de respeito, que é o mais importante. Eu vi gente soltando fogo de artifício pela prisão de um homem de mais de 70 anos. Né? Uma coisa surreal isso no país. Nós vimos mesmo chorar, porque um ex-presidente ser preso é um motivo de tristeza para todos nós. Né? Então nós vamos... vergonha, vergonha internacional. Vergonha internacional. Chutar fogos por isso, pelo amor de Deus. Então nós temos que lamentar tudo isso que está acontecendo e torcer para que a gente possa aí ter uma eleição limpa e que o voto tenha presidente da República no Brasil preocupado com o país. Né? Tá joia? Muito obrigado. Um abraço, bom dia a todos, fiquem com Deus. Doutor Luiz Antônio Barbosa, obrigado e bom dia. Obrigado a todos os ouvintes, aí vamos começar a semana.